A vida há 100 anos. Um olhar sobre o passado. Há exatos 100 anos, o mundo era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Era 1924, um período em que o ritmo da vida era ditado por limites que muitos de nós sequer imaginamos. Não havia a internet para conectar as pessoas, e a ideia de comunicação instantânea era um sonho distante. A humanidade vivia sob o impacto das consequências da Primeira Guerra Mundial, que havia terminado poucos anos antes, em 1918. Os países buscavam reconstruir suas economias, curar suas feridas e, ao mesmo tempo, enfrentar novos desafios sociais e tecnológicos. O dia a dia, simplicidade e trabalho árduo. Naquele tempo, o cotidiano das pessoas era marcado por muito esforço físico e uma rotina simples. Nas cidades, o transporte era limitado, e a maioria das pessoas se deslocava a pé, de bicicleta ou em bondes puxados por cavalos. O automóvel ainda era um luxo para poucos, e as ruas eram bem diferentes, barulhentas, cheias de poeira ou lama, dependendo do clima. Nas áreas rurais, a vida era ainda mais desafiadora. O trabalho agrícola era realizado quase inteiramente de forma manual, e as famílias dependiam do cultivo para sobreviver. A eletricidade ainda não chegava a todos os cantos, e a iluminação era feita com lamparinas a óleo ou velas. Era comum que as pessoas fossem dormir cedo, acompanhando o ciclo natural do sol, pois o custo de manter a luz acesa era alto. A revolução tecnológica começava. Embora a tecnologia estivesse em seus primeiros passos, algumas invenções já começavam a transformar a vida cotidiana. O rádio, por exemplo, ganhava popularidade e tornava-se uma das formas mais modernas de entretenimento e comunicação. Era através dele que as pessoas se informavam sobre notícias, ouviam músicas ou acompanhavam eventos esportivos, como as partidas de beisebol ou futebol. No entanto, muitos ainda viviam longe dessas novidades. O telefone começava a aparecer nas casas das famílias mais abastadas, mas a maioria dependia de cartas, que levavam dias, semanas ou até meses para chegar ao destino. Os papéis de gênero e a vida familiar. Na sociedade de 1924, os papéis de gênero eram bem definidos. Homens eram, em sua maioria, os provedores da casa, trabalhando em fábricas, no comércio ou no campo. Já as mulheres, especialmente nas zonas urbanas, começavam a conquistar espaços no mercado de trabalho, mas ainda eram vistas como as principais responsáveis pelo lar e pela criação dos filhos. Foi também nessa época que as mulheres começaram a lutar mais intensamente por direitos como o voto e melhores condições de trabalho. Algumas nações já haviam concedido o sufrágio feminino, mas ainda era uma batalha constante em boa parte do mundo. Entretenimento e cultura. O cinema vivia sua era de ouro, mas era mudo. Artistas como Charlie Chaplin eram os grandes ícones da época, e as sessões de cinema eram acompanhadas por música ao vivo, tocada por pianistas nas salas de exibição. A música jazz começava a ganhar força, trazendo um sopro de modernidade para os jovens que buscavam se afastar dos valores mais tradicionais de seus pais. Na literatura, grandes autores emergiam, e as pessoas liam vorazmente os jornais, revistas e livros para se informar e entreter. Livros eram valiosos, e muitas famílias guardavam seus exemplares como verdadeiros tesouros. A saúde e os desafios da medicina. Se hoje temos acesso a tratamentos médicos avançados, há 100 anos, a medicina ainda era marcada por muitas limitações. Antibióticos como a penicilina ainda estavam em desenvolvimento, e doenças que hoje são facilmente tratadas, como pneumonia ou tuberculose, eram frequentemente fatais. As condições de saneamento básico também eram precárias em muitas regiões. Águas contaminadas e a falta de infraestrutura adequada contribuíam para epidemias que devastavam populações inteiras. Apesar disso, foi nessa época que os avanços científicos começaram a dar os primeiros passos em direção às vacinas e tratamentos que salvariam milhões de vidas no futuro. Esperanças e desafios de uma nova era. Viver há 100 anos era, ao mesmo tempo, desafiante e fascinante. As pessoas tinham que lidar com dificuldades que hoje não enfrentamos,
mas também experimentavam um senso de comunidade e simplicidade que se perdeu no mundo moderno. Olhar para trás para a vida em 1924 é mais do que uma viagem no tempo. É uma reflexão sobre o quanto o mundo mudou, sobre como a tecnologia, a ciência e a sociedade evoluíram, mas também sobre os valores que deixamos para trás. Essa é a história de nossos antepassados, das lutas que enfrentaram e dos sonhos que tiveram. Eles pavimentaram o caminho que hoje trilhamos, e suas histórias nos inspiram a valorizar mais o presente, enquanto construímos o futuro.